Deus querido, nosso Pai além dos céus, mais um dia nós estamos, Senhor, na Tua presença, te agradecendo pelas Tuas misericórdias, te agradecendo pela Tua fidelidade, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor é por nós, que o Senhor faz por nós, te agradecendo por saber que mais um dia nós estamos aqui, Senhor, e te agradecemos por tudo, sem esquecer de nada. Essa é uma oração de gratidão que nós fazemos porque o Senhor sabe por que estamos neste mundo, o Senhor sabe por que nós estamos aqui, o Senhor sabe por que nos dá o dom da vida. O Senhor sabe e conhece todas as coisas, principalmente o nosso profundo, o nosso coração. E o Senhor sabe de todas as coisas. Na minha frente, Senhor, em mais um dia, e hoje em especial eu oro em gratidão, principalmente, Senhor, porque são 27 anos de comunicação, são 27 anos de serviço à comunidade e principalmente levando a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Eu oro, te agradeço, te bendigo sempre enquanto eu tiver fôlego de vida, Senhor. E abençoe aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam da Tua ajuda, que precisam da Tua mão potente, que precisam de uma providência. É assim que eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia, são 7 horas e 6 minutos. Eita, tem hora que eu baixo esse som demais, rapaz, não pode. Como é que você está? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos permite. Este é mais um dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos-nos nele. Sabe o que é se regozijar? Sabe o que é? É a gente ter, alegria, uma unção extra de alegria. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Para mim, ontem foi um dia especial, porque eu cheguei aí aos meus 27 anos de comunicação e vou dizer assim para você, né? 27 anos, quem diria? Eu já sou peça de museu, né? Eu tenho que ser tombado pelo patrimônio histórico. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E vou dizer para você assim que, para mim, é uma alegria enorme. Bom dia, povo do Kauai. É uma alegria enorme poder saber que as coisas vão acontecendo, né? O tempo vai passando e nós chegamos, né? Vamos dizer assim, tipo, eita, eu já fui várias vezes e voltei, peguei o mesmo ônibus, já sei até a cara do motorista, o motorista já se aposentou e eu ainda estou aqui. Então, hoje, já que foi ontem, eu comemoro com vocês hoje. E digo o quanto que é, para mim, assim, importantíssimo saber que eu posso estar com vocês, né, que eu retomei a tarefa da comunicação, né, como ela deve ser, e vamos juntos, tá? Então, hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, e vou dizer pra você, né, cadê Lani, meu povo? Isso, cadê Lani? Lani, aparece aí, Lani. Pois é, vamos agora viajar no tempo. Em 1964 aconteceu a primeira aparição pública, né? Que às vezes é só uma coisinha reservada, só com os amigos, né?
mas foi a primeira aparição pública da banda The Beatles. Você já ouviu falar nos Beatles? Você aí, né, que é novo, principalmente você que tá no Kawaii, que eu sei que no Kawaii tem gente mais nova, né? Pois é. Você já ouviu falar nos Beatles, né? Os Beatles, Paul McCartney, John Lennon e assim vai. Pronto, Ringo Starr, pronto. Então foi a primeira aparição dos Beatles na televisão americana, num programa chamado Ed Sullivan. E exatamente essa transmissão gerou aproximadamente uma audiência de 74 milhões de espectadores, dando início ao fenômeno Beatlemania. Eu gosto dos Beatles, né? Tinham músicas bem interessantes. E também, né? A mesma coisa do Menudo. Também, né? Eu sou fã do Menudo. Eu gosto do Menudo. Não se reprima, não se reprima. Em 1975, a nave espacial soviética Soyuz 17 retorna à Terra. Só que 4 anos antes, a Apollo 14 também retornava à Terra depois do seu terceiro pouso humano na Lua. Hoje é aniversário da cantora artista que eu vi nascer, eu assisti na televisão. Meninos, eu vi! Você já viu essa palavrinha aqui que eu disse agora? Meninos, eu vi. Eu fiz uma novela lá de trás, O Salvador da Pátria, Jucapirama, logo toda a cidade que era temido. Né? E depois acabou levando umas lapadas lá do deputado, né? Severo Blanco. Eita novela boa, viu? Salvador da Pátria, eu recomendo pra vocês, eu assisti no Viva. E hoje, né, como eu disse pra vocês, é aniversário dela, que eu vi nascer porque ela começou no SBT, era dançarina do Fantasia, passou a ser apresentadora e depois despontou como cantora. Eu tô falando de Tânia Mara. Você não ouviu falar em Tânia Mara? A música mais conhecida dela diz assim, né? Se quiser um beijo eu vou te dar. Gente, meu Deus do céu. Tânia Mara tem uma voz muito bonita, né? Super talentosa também. E é seu aniversário, hoje, 9 de fevereiro. Aliás, hoje é aniversário de um grande amigo meu, que é o fã número 1 do De Olho Com Você, que é o nosso amigo Robson. Feliz aniversário, rapaz. Feliz aquele que nasce, que faz aniversário no dia do frevo. Já eu nasci no dia de Santo Tomé. Então, feliz aniversário para você que nasceu no dia 9 de fevereiro de um ano qualquer. Receba os nossos sinceros votos de toda a sorte de bênçãos, que você possa ser muito feliz e que realmente Papai do Céu realize os desejos dele, os planos dele na sua vida. Olha o dedo aqui, ó, olha o dedo. Então, receba os nossos sinceros votos de feliz aniversário. E agora, vamos seguindo com o nosso De Olho Com Você. Afinal de contas, hoje é uma data especial para mim. Então, hoje eu quero checar as notícias, quero ver tudo e também agradecer a Papai do Céu por toda essa energia que ele me deu, né? Até hoje. Agora são 7 horas e 11 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 11 minutos. Hoje começamos um pouquinho atrasado. Eu estava vendo aqui o link que nós vamos começar a fazer transmissões em fase experimental, né? Com a rádio Mangabeira 94.6. E nós estamos também lá no site, né? Estamos no site e estamos na frequência. Isso, a gente vai fazer toda essa semana experimental com eles lá, tá? E depois do carnaval a gente volta em definitivo. Minha gente, hoje, aliás, vocês gostaram do fim de semana? Cheio de chuva, ainda bem que foi avisado que teve chuva, né? Imagina se tu não tivesse sido avisado que sexta-feira, sábado e domingo ia ser de chuva. Apesar de que domingo foi uma coisa mais estiada, que eu jurava que ia chover, né? Mas estiou, né? Fazer o quê? Mas sábado você viu a chuva que deu, né? Então pronto. Bem, a previsão para esta segunda-feira, com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que inclusive foi quem emitiu o alerta na sexta-feira, ainda bem que deu tempo de ver, a gente falar aqui. Hoje é o seguinte: a intensidade dos ventos é fraca. A previsão para esta segunda-feira é de muitas nuvens com pancadas de chuva isolada durante a manhã e a tarde. À noite, possa ser também
que tenha possibilidade de chuvas, tá? E a umidade do ar para hoje está mínima em 50% e a máxima em 100%. Misericórdia, 100% de umidade do ar. Pois é. A temperatura mínima de hoje é de 23 graus e a máxima de 31 graus. E a tendência, inclusive, de máxima é 31, mas pode subir. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, 7 horas e 14 minutos. Vamos aí às manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira. O fim de semana, né, foi todo carnaval, não adianta, né? E principalmente sabendo que hoje é o dia do frevo. Hoje é dia do frevo, vai ter programação ainda de carnaval, né, em homenagem ao dia do frevo, e a gente vai saber já já, tá? Dia do frevo é uma data histórica, importantíssima. Eu gosto muito de Obela, o frevo que eu mais gosto é só esse, tá? Você diz que ela é bela, pronto, eu gosto desse. Bem, vamos aí às manchetes. O galo na ponta e trânsito já muda para o carnaval. Eu acho engraçado é quem vai trabalhar no dia do galo, no dia de carnaval, tá tudo mudado. As paradas de ônibus, o ônibus não vai até lá embaixo, o ônibus volta. É uma loucura, né? É o preço do carnaval, bebê. É o preço do carnaval. Deixa o povo brincar, deixa os garotos brincar. Já viu aquele funk? Deixa os garotos brincar. Pronto, é aquilo ali, tá? Então deixa os garotos brincar. Fazer o quê, né? Muda a tua rota, dá um jeito e fazer o quê? J. Miquiles e suas 6 décadas de carnaval. 60 anos. Você sabia que J. Miquiles foi quem criou aquela música famosíssima, O Diablo? Pois é, foi ele que criou. Candidatura de esquerda vence em Portugal. A gente vai saber disso aqui, como é que tá essa situação lá em Portugal. Uma das minhas terras natais, né? Porque eu sou misturado, espanhol com português. Sou europeu, né? Fazer o quê? Santa vence decisão e enfrenta Náutico nas semifinais do estadual. E Gilberto Kassab diz que candidatura de Tarcísio é página virada. Né? Político tem um quê de orgulhoso, né, de metido, aí abre a boca para dizer essas coisas. Agora são 7 horas e 16 minutos. Manchetes dos jornais que circulam em todo o estado de Pernambuco. Pois é, meus amores do Kawaii, obrigado. Eita, agora dá pra ver, né? Melhor aqui o que vocês colocam aqui. Esther Malho. Esther, essa live a gente não toca música, aqui é só notícia. Tá? Primeiro que a gente tem uma transmissão pelo Facebook, tem a transmissão aqui no Kawaii, tem a transmissão no YouTube e depois no Spotify. Então esse horário aqui é só de notícia, tá? Me desculpa te decepcionar. Se você queria ouvir alguma música, você vai lá na live dos DJ, alguma coisa assim, e aí você ouve música lá, tá certo? Não fica chateada comigo não, pelo amor de Deus, deixa de brincadeira, vida! Pois é, rapaz, tem uma coisinha aqui que eu vou começar trazendo para vocês, que eu gostei até, né? Mas vamos ver, né, se esse desenvolvimento, inovação já chegou por aqui, né? Pois é, Priscila, com certeza, vamos conversar mais, ótimo, que bom, estamos aqui para isso, viu? Pois é, vamos saber dessa história aqui do BNDES, né, que diz aqui que mandou dinheiro para cá para financiar um monte de coisa aqui. Então vamos saber que negócio é esse. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já aprovou 325 milhões de reais em crédito para financiar inovação em Pernambuco desde 2023.
Os recursos são 95% maiores que o aprovado em 2019 e até 2022. Na época era 166 milhões. Então vamos dizer aqui que foi muito mais da metade, né? Se agora chegou em 325 milhões, na época era 166. Eu não sou muito bom de matemática não, mas eu acredito que seja meio a meio, né? Então, foi a metade. Na região Nordeste, o volume foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais desde 2023. Antes era 280 milhões e 900 mil reais entre 2019 e 2022, um crescimento de 510%. Em todo o país, o montante financiado pelo BNDES chegou a 36 bilhões de reais. E exatamente, né, aqui está dizendo que o recorde anterior tinha sido em 2024, muito bem. Pronto, eu quero saber aqui, né? Os recursos aprovados para a inovação cresceram em todas as regiões em comparação com esse período, né, de 19 a 22. Pronto, agora eu consigo falar. E exatamente aqui, ó, né, ele só fala sobre a questão de inovação das empresas. E diz aqui, né, atua com vários instrumentos complexos, complementares e fundamentais para o fomento à economia do futuro. Enquanto o Fundo Clima tem foco em projetos de descarbonização, de redução de emissões de gases do efeito estufa e de preservação e restauro florestal, o programa Mais Inovação e ATR, em que batemos recorde histórico de aprovação, avançam no financiamento e projetos de inovação que são estratégicos para o país. Sabe o que é esse negócio de projeto de inovação? Sabe aquele negocinho agora que você usa assim, tipo, eu precisei, aliás, vez por outra eu preciso da inteligência artificial para fazer pesquisa. Eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá no Gemini, eu não vou no ChatGPT, eu vou no Gemini, que para mim eu acho que é muito eficiente o Gemini. Gemini, eu acho incrível que ele é muito rápido, né? Piscar de olho no Gemini já botou o que você queria lá. Então eu uso o Gemini quando eu preciso fazer pesquisas. Então, coisa rápida e direta. E digo para você assim, para mim isso tem sido ótimo. Mas tem gente que acha que tem que fazer algumas coisinhas que são tipo anormais, vamos dizer assim, né? Eu vou pegar fulano, vou fazer uma montagem dela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e assim vai, tá? Então, essa é a questão da inovação. Você vê, por exemplo, né, os aplicativos de comida, aplicativo de transporte, aplicativo de trânsito, rota, Waze, tipo Waze, né? Aí agora aplicativo de trânsito, o pessoal vai dizer que é os irmãos do Waze. E assim vai. Quando a tecnologia nos ajuda, beleza, muito bem. Mas quando às vezes ela tenta nos atrapalhar, aí a gente fica meio receoso, né? Mas sempre a política dessas empresas, desses bancos, é sempre estar investindo em algo que seja positivo para a sociedade. Agora, 7 horas e 22 minutos, tem uma coisinha aqui que eu fiquei preocupado. Sinceramente aqui, viu? Tem 4 notícias aqui. Uma delas, vou dizer aqui, né? Chega tá dando pena de olhar para essa menininha, meu Deus do céu. Olhe, eu sou um tipo de cara que eu olho para as coisas e eu fico assim, né? Só pensando. Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Meu Deus do céu, tem que resolver. Meu Deus do céu, eu quero ajudar. Escuta isso aqui. Não vamos dar foco, né? Mas eu acho que eu vou querer falar de uma dessas 4 aqui. Escuta isso. Mãe e bebê desaparecem no Cabo de Santo Agostinho e família vive dias de angústia. Eu imagino, né? O que é isso? Motorista é agredido após reclamar de fios expostos em via na zona norte do Recife. Assalto à loja de eletrônicos é registrado em Jaboatão dos Guararapes. Olha só, né? O pessoal se aproveitou para, ao invés de comprar, né? Que eu não tenho dinheiro, é vítima da sociedade, né, vida? Para de brincadeira, vida! Pois é. Aí os cabos lá chegam, né? Toma do que tem e fica por isso mesmo, né? Mas eu quero entender esse negócio aqui.
falso pedreiro aplica golpes na região metropolitana do Recife. Aí agora... é todo dia, Bela. Todo dia, viu? 7 às 8 da manhã, que hoje eu entrei um pouquinho atrasado. Mas é todo dia, 7 horas ou um pouquinho antes, quando eu tô... Mas essa semana eu vou ter que fazer às 7, né? Porque a gente tá fazendo os testes da rádio, tá? E... Então, eu quero saber dessa história desse pedreiro, rapaz. Porque é como se diz, né? Vovó já falava, meu filho, você vai ver coisa. E eu dizia, nada, é mentira de Dindinha. Vovó dizia, se não fosse o besta, o sabido não vivia. Parece uma rima, né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Se não fosse o besta, o sabido não vivia. Aí diz aqui, ó, inclusive, né? Até fizeram um print da tela do cara, né? Diz assim, né? Bom dia, e aí? Bom dia, só vou esperar até o dia 31, tá? As telhas ou o meu dinheiro. 1.900. Vamos entender essa história de golpe, porque já basta o que existe por aí, né? Os golpes extraoficiais. Imagina um golpe do ladrão besta, né? Porque o do sabido, o do ladrão sabido, a gente sabe que rola numa boa, né? E ninguém, vamos dizer assim. Então, tô esperando a dona página carregar, porque tá cheio de propaganda na página. É a forma dos meios de sobreviver, né? Principalmente da onde eu tô puxando aqui, que é o Jornal do Comércio, meu Deus do céu. Olha, pelo menos 2 pessoas afirmam ter feito pagamentos antecipados por serviços que não aconteceram. As vítimas buscam justiça para reaver seus valores. Pelo menos 7 pessoas já passaram pela mão desse falso pedreiro. Escuta isso. 2 pessoas relataram prejuízos financeiros após contratarem um homem que se apresentava como pedreiro, mas que não teria feito os serviços acordados. Eu até falei uma vez, né? Mas como tem gente nova sempre chegando, é bom eu reforçar. Você já ouviu falar na tal da empeleitada? Minha avó fazia muito isso. Quando tinha os serviços aqui de casa, minha avó sempre dizia, eu vou contratar fulano que ele vai fazer empeleitada aqui. Então, minha avó já contratava os dias certos e o serviço. Tipo, 15 dias, da Maria, 15 dias, da Maria. 15 dias certinho, 15 dias seu serviço está feito. Pronto, meu filho, tá aqui a metade, a outra metade eu dou quando você terminar. Era assim que funcionava a empeleitada. Eu acredito que a empeleitada, até hoje, eu acho que não mudou nada, né? Mas vamos entender. Os casos vieram a público após as vítimas procurarem a polícia e o judiciário e identificarem outros registros parecidos, envolvendo o mesmo pedreiro, rapaz. Olha só, né? Eu queria assoviar agora, falar assoviantes, né? Porque pense no Sérgio que não é malandro, mas esse daqui é malandro sem ser Sérgio. Escuta. O primeiro relato é de um jovem morador do bairro de Dois Unidos. Ele informou que contratou o serviço para a construção de uma escada e a troca de telhas na sua casa. Pelo trabalho, ele pagou antecipadamente R$ 2.250. Após receber o dinheiro, ele não voltou mais para iniciar a obra. Lembra da história do Pix que eu falei para vocês? É a história do Pix, que se você mandar e esse Pix for suspeito, aconteceu alguma coisa, então você pode cancelar esse Pix. Isso poderia ter acontecido na época, né? Segundo o caso, ocorreu próximo ao final do ano no bairro de Candeias. Acho que aí deve ter sido Candeias, lá em Jaboatão, né? A vítima afirmou ter pago R$ 1.900, valor que seria usado para a compra de materiais para a troca das telhas da sua residência. 3 meses depois do pagamento, o serviço também não aconteceu. E aí diz, né? A primeira vítima contou que um suposto profissional, exatamente esta criatura, chegou a formalizar o serviço antes de sumir. Tá dando para entender aqui, né? Que ele foi na casa do povo, conversou, né? Falou o valor, só que ele queria o valor antecipado e depois, né? Vazou. E após começarem a procurar informações e registrarem queixas, as pessoas descobriram que outros também tinham sido prejudicados pela mesma criatura. Então,
As pessoas que se sentiram prejudicadas, elas acreditam que o número de pessoas pode ser ainda maior. Uma delas afirmou que só pretende encerrar a denúncia após reaver o valor que ela pagou. Diz aqui, né? Bem claro. Eu só tiro minha queixa quando eu receber meu dinheiro de volta. Então aí eu pergunto. Tem besta pra tudo. Tem sabido pra tudo. Olha aqui, fora que ainda tem outros golpes aqui que a gente vê, né? Tipo aqui, tem aqui. Golpe usa falsa decisão judicial para enganar casal e causar prejuízo de 11 mil reais no Grande Recife. Então imagina, eu vou dizer uma coisa para você sinceramente. Quando eu faço serviço de bombeiro civil, quando o pessoal me contrata, o pessoal sempre diz assim, não, eu vou lhe dar 50% do valor. Não, eu não quero 50% do valor. Eu quero o valor completo no final do evento. Terminou o evento, eu recebo. Eu sempre faço isso. Sabe por quê? Porque eu sou sincero em dizer, hoje tem gente troncha pra tudo. Seja de um lado, seja do outro. Então eu sempre digo, eu só quero dinheiro no final do serviço. Ainda pergunto, gostou do serviço? Pronto. Olha, tome o dinheiro, tome o Pix. Acabou. Porque eu gosto de ser o máximo possível de honesto. Sabendo hoje que a grande maioria, não sei dizer quantos por cento de maioria, faz falcatruas. Então eu digo para você assim, eu acho tão troncho, eu acho tão sacana uma pessoa que se utiliza da dor das pessoas para fazer coisa errada. Eu não gosto disso. Eu sinceramente não gosto disso. Eu acho uma coisa totalmente assim. Umas pessoas que fazem isso, eu acho que elas deveriam passar um tempinho lá, sabe? Lá no Chilindró. Mas para aprender a trabalhar. Só isso. Para aprender a fazer as coisas direito. Porque, sinceramente, é aquela história, né? A gente precisa tomar cuidado com tudo e a pessoa está no seu direito de desconfiar, infelizmente, por conta das coisas que estão acontecendo. Fazer o quê? Né? E, inclusive, aqui deixa eu lembrar para vocês que o Instituto Nacional de Meteorologia, né, fez um outro alerta de chuvas, mas que, graças a Deus, não vai afetar a nossa região metropolitana. Vai ser somente lá para os lados Mata Sul, Mata Norte, Agreste, Sertão, né, onde vai ter mais chuvas. E vamos dizer assim, né, a justificativa para que acontecesse essas chuvas aí no fim de semana foi simplesmente sobre um fenômeno extratropical, né, que a gente já está acostumado a ouvir. Então, a gente já sabe o que é que acontece nessas situações de muita chuva, né? Aí eu já na sabedoria popular digo assim, gente, simplesmente o pessoal fica reclamando, tá chovendo demais, aí Jesus manda sol. Mas é porque agora tá tendo muito sol, aí Jesus manda chuva. Tá tendo muita chuva, Jesus manda sol, né? Então eu vou dizer assim, né? O pessoal fica brincando com Deus e Deus manda a resposta. Né? Tu quer chuva, né? Beleza, tome chuva. Vum. Agora tu quer sol, né? Tome sol. E assim vai. E eu vou agora falar um pouquinho sobre uma coisa que eu vou dizer para vocês, assim, que eu acho muito, muito hoje um desprezo. Agora 7h32, hoje é o dia do frevo. Eu já falei aqui, mas vou falar uma outra vez. E eu não sou fã de carnaval, detesto carnaval, não gosto de carnaval porque eu adoeci no carnaval. Então, fica a distância de carnaval. Eu tenho vamos dizer assim, o meu ano sabático no carnaval. Então eu aproveito esses dias de carnaval, eu quero estar na minha casa, eu quero estar maratonando série, eu quero estar vendo novela, eu quero fazer as minhas coisas no carnaval.
Tanto é que não vamos fazer de olho com você durante o carnaval. A gente só volta na quinta-feira. Então, o frevo, se as pessoas soubessem o que realmente é o frevo, iriam dar muito valor. Eu estava trabalhando, né, num campeonato aí, um negócio de futevôlei, no sábado, e botaram lá, acho que não sei se era Zé Vaqueiro ou João Gomes, e o cara tava cantando as músicas antigas, aquelas músicas que fizeram sucesso em mesa de bar, aquelas músicas valendo dos anos 80. E tava bom, né? Tava bom, até enquanto o pessoal chegasse e dissesse, agora é funk, agora é rap, mas, meu Deus do céu. E o frevo parece que só é música de carnaval, né? Só toca no carnaval. Ou então as rádios, tipo Frei Caneca, Rádio Universitária, Rádio Folha, né? Que somente tocam o frevo durante o ano, parece que uma música só. Acabou. Mas muita gente não sabe, né, que o frevo ele é uma música que ele consegue, né, colocar um ritmo e ter letra. Ou até simplesmente tem frevos que não tem letra. É só a melodia e acabou. Meu amigo Abimael me corrija, né? Que ele que é o compositor, é bom ter amigo compositor, né? Mas é. Tem amigo pedreiro, engenheiro, essas coisas, motorista, compositor, isso é bom. Porque a gente vai se servindo um do outro. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre o passo do frevo. O que é o passo do frevo? Inclusive, eu só passo na frente e nunca visitei, nunca entrei. Mas, com mais de 1.300.000 visitantes acumulados e cerca de 50 mil alunos formados na sua escola de música e dança, o Passo do Frevo completa 12 anos de atividades nessa segunda-feira, exatamente dia do frevo. E ele fica lá no Recife Antigo, no finalzinho da Rua do Bom Jesus com a rua que dá para a Rua da Guia. Né, a esquina, a Rua do Bom Jesus com a Rua da Guia que dá, o final dela é no Observatório. Né, que eu esqueci agora o nome do Observatório, depois eu vou me lembrar. Torre Malakoff. Torre Malakoff. Eu tive Covid e às vezes a memória foge que é uma beleza. Aí diz aqui, né, que o Passo do Frevo ele se consolidou como sendo o museu público mais visitado do estado nos últimos 3 anos, reforçando seu papel como centro de referências dedicado ao ritmo, que é Patrimônio Cultural Internacional da Humanidade. Título concedido pela Unesco em 5 de dezembro de 2012. Reconhecido pela sua expressão artística vibrante no Carnaval do Recife e Olinda, o frevo mistura música, dança, elementos de capoeira, sendo valorizado nacionalmente e internacionalmente como um símbolo de identidade social. Só que, infelizmente, na terra em que ele nasceu, na terra em que ele foi gerado, as pessoas não reconhecem. Todo ano tem carnaval, todo ano tem a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa e o pessoal não reconhece o frevo. Não toca frevo durante o ano. Raras as vezes é que a gente escuta um bloco desse de carnaval é que o pessoal toca o frevo. Ou então tem que vir algum artista de fora, tipo Veveta, Carlinhos Brown, Elba Ramalho. Aí chega e toca pelo menos uns 2, 3, 4 frevos, né? Bota uns 2 frevos para tocar para o povo se levantar. O povo de fora valoriza muito mais o frevo do que o povo da própria casa. Já ouviu falar naquela historinha que diz assim, né? O santo de casa não faz milagre? Aí o frevo é valorizado lá fora. Parece o forró, né? Forró também dificilmente a gente escuta durante o ano. Aí forró não, forró ele tem que ser tocado no São João. Forró é assim, frevo do mesmo jeito, mas mesmo assim, frevo é coisa de velho. Ainda tem isso. Tem uma das coisas mais lindas do frevo também, que eu acho, que se chama o frevo de bloco. Como eu disse assim, né? Eu gosto do frevo, eu acho muito bom o frevo. E um evento de carnaval que é muito bonito mesmo, é o pessoal que faz o frevo de bloco. Frevo de bloco, gente, é aquela coisa. O
pessoal tudo vestido com aquela roupa de época, de novela das 6, né? Tudo lá com as suas roupas, os sapatos, as perucas, né? É uma coisa linda aquilo ali, parece uma peça de teatro. Eu acho muito bom o frevo de bloco, eu acho muito bonito. Um dia eu quero ver. Inclusive eu tive a oportunidade de fazer o curso de projetos sociais com o Pierrot de São José. E eu disse lá para elas, né? Eu disse, meu Deus do céu, olha, eu acho lindo o frevo de bloco. Eu acho lindo. Se me chamar eu vou, eu assisto. É a coisa mais bonita do carnaval. Inclusive também, tanto é que é feito em algo separado, né? Tem um local específico para onde acontece o frevo de bloco. E ao longo desses 12 anos, o passo, né, exatamente, você vai lá para conhecer a história do frevo. E ele funciona de terça a domingo. Agora tem que pagar para entrar, né? Infelizmente tem que pagar para entrar. Seria bom que não pagasse. Segundo a diretora Luciana Félix, a trajetória é marcada por continuidade e crescimento. É uma data muito significativa, importante, né? Muitos projetos abrem e não conseguem se sustentar. E ela diz aqui que a gente nunca fechou nesses 12 anos. Claro, né? Com o dinheiro da prefeitura, ninguém vai fechar, né? A prefeitura tem que valorizar o Passo do Frevo, porque na sua própria terra não ter um equipamento que fale da, vamos dizer assim, da maior expressão cultural da sua cidade, isso seria uma falta de respeito. Ela ressalta ainda a política da gratuidade. Ah, é? Ah, que bom. Então eu vou pedir lá a gratuidade, né, para entrar. Eu só me bate a curiosidade, um dia eu quero conhecer o Passo do Frevo. Para esse ano, ela aponta como destaque o fortalecimento do selo Passo do Frevo e do projeto Fábrica do Frevo. Incentiva a formação que oferece bolsas para novos artistas de música e de dança, além de mentoria e suporte para a inserção no mercado de trabalho. Os projetos selecionados ganham visibilidade em plataformas digitais, ampliando o alcance da produção contemporânea do gênero. Então, é aquela história, né? Inclusive, tem um negocinho aqui bem interessante, ó. Não, vou colocar aqui. Embora seja um equipamento da Prefeitura do Recife, o local é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, organização responsável por instituições como o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e o Museu das Favelas, em São Paulo. O diretor-geral do Instituto, Ricardo Piquet, explica que o modelo de gestão é baseado em parceria com o poder público. Pois é, né? E a gente espera, né? Vá lá, né? Dê uma passadinha no Passo do Frevo, que vale a pena, viu? São dois lugares assim que eu recomendo em relação a carnaval e coisa do tipo. É lá a Terra dos Gigantes, dos bonecos gigantes e o Passo do Frevo. Tá? São os dois lugares assim que eu digo, vá lá. Pode ir que eu recomendo. Pode ir, eu faço questão de que você vá. Vá lá conhecer, porque é algo que não se explica. A gente só vai lá ver. A gente sente como é que é bonito um negócio desse. Né? E aí, a programação do Dia do Frevo, né? Passistas, orquestras, troças carnavalescas, clubes de bonecos, blocos líricos e outras expressões do ritmo vão continuar a contagiar, aliás, a cidade hoje, Dia do Frevo. Aí diz aqui, né? O carnaval sempre esteve dentro da minha alma e coração, diz Alceu Valença, antes de comandar o bloco Maluco Beleza. Olha, ontem foi o dia do carnaval, né? Mas depois vamos ver, né? Se teve BO, né? Até agora ninguém falou nada, mas eu vou ver o Recife de verdade, eu vou ver o sei lá o que da vida, né? E vamos ver, né? Se vai ter, né? Olinda Beer põe público para ferver com 12 horas de festa. Então só se fala em carnaval aqui, né? O alerta sobre as chuvas eu já falei. E agora fechamos o nosso noticiário da cidade. A hora certa para você, 7 horas e 42 minutos. Vamos aí agora girar pelo Brasil e pelo mundo.
Confirmando a hora 7h42. Rapaz, eita, que o Brasil tá cheio de manchete. Ah, meu Deus do céu. Olha, o carnaval pode gerar 32, aliás, 32 não, 39.200 empregos temporários em todo o Brasil. Que bom, né? Quem sabe aí esses empregos também se tornem fixos, né? O pessoal sempre vai pegar uma uia de carnaval, né? Eu que não quero mais. Eu até disse ao dono do mercadinho que eu comprei no sábado, eu disse, eu não quero saber de carnaval mais nunca na minha vida. Senado é peça central no tabuleiro das eleições 2026. Pois é, rapaz. E aí, quem você acha que vai levar o Senado aqui, hein? Eu quase que... Macedo... Eu acho engraçado, né? Tem Três Graças e tem lá o Macedo, né, doutor? É, o capanga de Ferretti. Ele ali é recifense mesmo, tá me entendendo? Pois é, doutor. E aqui... Aguenta coração, né? Porque quando a gente vai falar essas coisas de política, papai do céu, vem cá. O Partido Liberal assume liderança numérica no Senado. Rapaz, olhe, eu vou falar disso, eu quero falar disso. Lula parabeniza Antônio Seguro pela vitória expressiva nas urnas em Portugal. Também vamos falar sobre a eleição de Portugal. Imove Brasil liberou quase 2 bilhões de reais para financiar caminhões. Eita, é. Você sabe qual é a importância dos caminhões para a tua vida? Sabe não? Sabe não? Espera aí que eu vou te dizer agora. Sabe, se não tiver os caminhão, o teu refrigerante não chega, o teu hambúrguer não chega no mercado. É, rapaz. Não chega lá o lanche na lanchonete, não chega lá a comida para fazer no teu restaurante que tu pede no iFood. Tudo depende do transporte, da viabilidade, da mobilidade. Então, os caminhoneiros, eles são peça principal nessa história. Uma peça importante sobre esses negócios de transportar os alimentos. Sai da indústria, vai pro atacarejo, vai pro atacadão, vai pro descontão, vai pro lalala e assim vai. Então, tudo depende dos nossos queridos caminhoneiros. Então, é como se diz, né? Não existe nunca nesse país alguma profissão que ela se supere, ela se sobrepõe em cima da outra. Como assim? Ah, é porque a profissão mais importante é a do professor, a profissão mais importante é a do médico, a profissão mais importante é do enfermeiro. Não tem disputa de quem é maior, ou quem é menor, ou quem é melhor. Cada profissional tem sua importância. Você vê, eu estou aqui fazendo notícia. Eu tenho o meu papel relevante na sociedade. Ainda eu sou bombeiro civil, sou ator, sou vigilante, mas não quero mais exercer essa profissão de segurança. Então, cada um tem a sua importância. Mas, vamos agora aqui para o negócio do PL, rapaz. Eita, Lele, a gente já falou de tantos grupos aí que a esquerda está super unida, né? São super amigos. Mas vamos ver aqui como é que está a situação da direita. Com o fim do recesso legislativo e a reabertura dos trabalhos em Brasília, o Congresso Nacional entrou 2026 já sob o peso da disputa eleitoral de outubro. O ano começou com um novo desenho das forças partidárias, especialmente no Senado. Pois é, rapaz. Tu tá pensando o quê, né? O Senado que quase barra o programa do gás. Lembra, né? Que eu falei aqui? Você que tá chegando agora, você que tá sendo seu primeiro dia comigo, vá se acostumando comigo. Te prepare! Eu vou dizer pra você, viu? O De Olho com Você é um programa totalmente diferente do que você já ouviu. E eu vou fazer o possível e impossível que ele continue ainda melhor. Viu? Só isso que eu digo. Enquanto existir vida, enquanto existir fôlego de vida neste esquife aqui, se prepare. Para não comer água, a garganta ficou seca. Mas vamos saber dessa história do PL.
exatamente aí, né, existe um novo desenho das forças partidárias, especialmente no Senado, onde o PL assume pela primeira vez desde 2023 a liderança numérica da casa. O movimento acontece às vésperas de uma eleição considerada estratégica tanto pela direita quanto pelo outro lado, pela esquerda, já que os 2/3 das cadeiras do Senado estarão em disputa e o resultado pode redefinir a governabilidade do próximo presidente. O que é isso? Vamos entender. O Senado tem 81 parlamentares. O PL inicia o ano com maior bancada, ou seja, 15 senadores, superando o PSD, que inclusive é o partido da governadora, que é o partido de Gilberto Kassab, e que aparece em seguida, aliás, com 14 senadores. O MDB tem 10, o PT tem 9 e o PP tem 7, completando o grupo das 5 maiores bancadas lá no Senado. Já a Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados e deputadas e deputades, o PL também lidera, com 87 parlamentares. Em seguida vem União Brasil com 59, o PP com 50, o PSD com 47, os Republicanos com 44 e o MDB com 42. O PT e o PSB estão aonde aqui, hein? Pois é, né? Deixa eu ver aqui, né? PL 1, União 2, PP 3, PSD 4, Republicanos 5 e MDB 6. Será que o PT está no top 10 do negócio? Será que o PSB onde é que tá, rapaz? Meu Deus do céu! Gente! Eu agora estou passado. Pois é. Para fechar aqui esse nosso foco do Senado, para o cientista político Arthur Leandro, professor da Universidade Federal de Pernambuco, a mudança no Senado é mais do que simbólica e pode mudar diretamente o equilíbrio institucional do Congresso, né? Muita coisa pode acontecer. Tá vendo? O Congresso votou o programa do gás, né? Aliás, a Câmara votou o projeto do gás, o Senado ficou empurrando com a barriga, viu a repercussão e aí no instante deu vergonha na cara e votou o gás. Porque como eu disse para vocês, e vou dar aula de política aqui para você que escuta de olho com você que assiste a gente também. Eu vou dizer para vocês que o mundinho pantanoso dos políticos é algo que não se explica. Eles vão de acordo com a audiência. Sabe novela da Globo? Ah, não tá dando audiência, e que agora? Não, peraí, pega fulano, sequestra ela, faz alguma coisa, não sei o quê, aí a audiência aumenta. Sabe? É isso. É sobre isso. Então, o cientista político está dizendo aqui, olha, essa mudança é importante. O PL ultrapassou o PSD, tornando-se a maior bancada, e isso reforça o poder de veto da oposição sobre temas sensíveis e transforma o Senado em espaço de contenção, especialmente em relação à pauta do Executivo. Então essa foi a avaliação aqui de dos cientistas políticos, porque tem 3 aqui. Então não vou falar os 3, tá? Vou falar só desse porque realmente eu vou dizer para você. Como eu já falei e repito de novo, só por conta dos novos ouvintes, das novas pessoas que estão chegando, eu digo para você que... misericórdia! Eita lá! Depois a gente vê isso aqui também. Que a gente precisa pensar que a política é algo importantíssimo na nossa vida. Né, vida? Deixa de brincadeira, vida! Rapaz. Então, a política é um caso sério. A gente vai falar dela assim aqui todos os dias, porque ela mexe com todo mundo. Ela mexe comigo, ela mexe com você. Não é musiquinha lá de sei que Sampaio ou de Anitta, não. Tá? Ela mexe mesmo com a gente. Então, a gente não pode estar fazendo vista grossa, dizendo assim, eu quero saber disso. Né? Eu tenho um pessoal até lá nos outros estados lá de cima, né, que fala assim, né? Não, nada disso, meu filho. Você tem que ficar de olho sim nas coisas. É por isso que a gente está aqui, tá? Nada de atingir pedra em ninguém, nada de estar malhando pau em ninguém. A gente não precisa disso.
Mas é importante sim que a gente aborde as coisas como elas têm que ser. Agora 7h53, vamos ver aí como é que foi a eleição lá de Portugal. Gente do céu, quando eu descobri que eu sou descendente de português com espanhol, misericórdia, ele. Ah, pai, eu digo, tá aqui, né? Um pobre lascado, em Recife, descendente de português, de espanhol. Eu gosto sempre de brincar, né, com essa coisa. Olha só, vamos lá. O candidato de centro-esquerda, Antônio José Seguro, conquistou neste domingo 66% dos votos e ganhou, né, a eleição de forma expressiva do populista de extrema-direita André Ventura, que ficou com 34% no segundo turno das eleições presidenciais de Portugal. E exatamente essa vitória garante a Seguro mandato de 5 anos no Palácio Rosa de Lisboa e freia por algum instante, né, por 5 anos pelo menos, o avanço do Chega, legenda fundada por Ventura. Olha, para isso. Agora o microfone quer pegar aqui no computador. Pode uma coisa dessa? Deu uma doida aqui no meu PC. Né? Congelou tudo aqui agora. Mas vamos lá, eu vou continuar com a notícia aqui enquanto o meu notebook aqui volta ao normal. Tá? Vamos lá, vamos seguir. E diz aqui, né? O avanço do Chega, legenda fundada por Ventura há menos de 7 anos e que em 18 de maio do ano passado tornou-se a maior força do parlamento. É exatamente aí essa coisa da esquerda, de direita, né? Que você vê. Ah, não, mas isso é só aqui no Brasil. Isso, voltou. Vorte. Deixa eu reiniciar esse computador aqui, tá? Pronto, deixa eu reiniciar, porque aí fica melhor para a gente poder trabalhar aqui. Aí vocês ficam escutando o BGzinho enquanto eu estou falando. Por enquanto, não. Então, minha gente, o que acontece aqui, né? Vamos continuar com a história da eleição de Portugal, porque a gente vai ter outras coisas ainda para terminar o programa. Ao longo da campanha, Seguro apresentou-se como moderado, disposto a cooperar com o governo minoritário de centro-direita, apartando-se das bandeiras Eita lá, misericórdia. Jesus, minha cara. Um nome que só eu não consigo falar. Eu não consigo falar de jeito nenhum. Pronto, voltou. Imaginei eu falando, lendo a notícia e ajeitando o computador. Eita, vem cá, Tieta. Oi, tá tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Nath Pereira. Tá tudo bem, graças a Deus, viu, Nath? Graças a Deus. Hoje é dia de festa pra mim. Anti-establishment e anti-imigração de seu adversário. Eita misericórdia. Ele recebeu assim o apoio de lideranças tradicionais de esquerda e de direita interessadas em conter a maré populista que vem se espalhando pela Europa. Embora o cargo de presidente seja majoritariamente simbólico em Portugal, o chefe de Estado dispõe de instrumentos relevantes, importantes, como o veto a leis aprovadas pelo Parlamento, suscetível de reversão, ou seja, ele pode chegar e dizer, ó, isso aqui não vai, isso aqui não passa. Uma coisa meio do impeachment lá daqui do Recife, sabe? Mas não passa. Não passa. Ele vai chegar ali na porta e não passa. Pronto. E diz aqui também como o poder de dissolver a Câmara e convocar eleições antecipadas, apelidado de bomba atômica. A estabilidade política é uma preocupação central. Em maio, o país realizou sua terceira eleição geral em 3 anos. Cenário que configurou o pior ciclo de instabilidade em décadas. Seguro vai assumir agora em março, sucedendo Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do Centro-Direita, impedido de concorrer por ter contemplado o limite constitucional de 2 mandatos. Ou seja, Portugal também acontece do mesmo jeito que aqui no Brasil, que é somente 2 mandatos. Inclusive, pelo que eu soube, né, eu vi aí sobre o Senado, que acho que a partir de 2030, né, vai ser somente mandato de 5 anos e não vai dar direito à reeleição. É bom, né? É bom porque
A gente precisa ver umas caras novas, né, na política. E tem uns cabos aí que estão se revelando. Então a gente precisa dessa novidade de vida, vamos dizer assim, né? Vai lá brincar na internet, vai que nem eu, brinca na internet, vai fazer alguma coisa diferente na tua vida, mas não fica só dependendo do osso da TV Colosso não, tá? E, bem, agora, que horas são? 7 horas e quanto? 7h50 e o quê? 7h58. Então aí vamos agora dar uma olhadinha em outras manchetes do mundo para a gente rodar no futebol. Porque o mundo é uma bola, o mundo gira, e ainda tem algumas coisinhas aqui que a gente precisa ver. Inclusive foi a história aqui da Venezuela, né? Isso aqui, ó. Maria Corina, né? Karina, misericórdia. Corina diz que aliado foi sequestrado após deixar prisão. Pois é, né? Meu Deus do céu, tudo pode acontecer na Venezuela. E isso eu digo para você assim, que a Venezuela, a gente já falou aqui de algumas coisas sobre ela, né? Que já teve golpe, já teve outras coisinhas a mais. Então, a Venezuela não tem nenhuma novidade. Tudo que está acontecendo agora já foi feito lá atrás, né? Então, vamos agora sim, 7h59. Nosso programa já está terminando. Eu vou correndo agora para as manchetes do esporte, para a gente ter o nosso momentinho para conversar, porque hoje, né, hoje é um dia especial, a gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou ter que fechar o nosso noticiário um pouquinho atrasado também, tá? Só hoje, tá? Rapaz, o nosso... Hoje está dando a crise de ansiedade aqui, a crise de identidade no nosso PC aqui, rapaz. Que negócio de louco, viu? Só Jesus na causa, como se diz. Ó, até o PC aqui do som deu um ar da graça aqui, só a misericórdia. Então, já que a vinheta não quer passar, eu vou falar aqui sobre as manchetes do esporte. Ah, é? Chegou! Oi, tudo bem? Que bom! Seja bem-vindo, bom dia! Agora são 7h59, tá? Sei não, bebê. É, meu filho, vai fazer jornalismo hoje, que é assim agora, viu? E olha, as semifinais do Pernambucano já estão definidas. Retrô, ele vira sobre o Maguari nos aflitos e vai encarar o Sport na semifinal do Pernambucano. A CBF divulga tabela básica da Série B de 2026. Sobre o Santa Cruz, ele vence o Decisão e enfrenta o Náutico na semifinal. Santa e Decisão, né? Daí foi uma partida bem maluca, né? Vamos dizer assim. E Arena admite que gramado está inadequado. O Santa criticou aí a falta de prioridade do futebol profissional. E aí também o Náutico inicia a venda de ingressos para a semifinal do Pernambucano. E também, com mudança no regulamento, quais são as novidades aí na Série B. Então aí são as manchetes do esporte. E também diz aqui, né, para fechar, Patrick Alan marca gol olímpico e garante vitória do Santa Cruz e projeta a semifinal contra o Náutico. Eita, rapaz, me aguarde, hein? Vai ter muita coisa boa acontecendo aí. E nós vamos acompanhar tudo aqui. A gente está de olho também no futebol, porque se você não fala em futebol, você não fez jornal. Isso é sagrado. Então, a gente só está acompanhando, tá tudo de olho aqui. Agora são 8h02, não dá mais tempo para nada, só dá tempo para nosso pensamento do dia. Missão cumprida por hoje, né? Pois é. E eu quero dizer para você só uma coisa. Eu gosto muito de acompanhar um ser humano incrível que se chama Augusto Cury. E, por coincidência, eu estava falando na sexta-feira, você que perdeu, você vai lá no YouTube e assiste tudo, tá? Então vai no Spotify.
E ele estava falando de uma coisa que nós tínhamos falado aqui, por coincidência. Sobre a questão de remoer passado, de só coisa ruim que vem na sua vida, no seu pensamento. E eu gostei muito do que ele disse e coincidiu com o que a gente tinha falado. É bom que as coisas acontecem e a gente precisa entender um pouco da realidade, o que é que está acontecendo, principalmente nós aqui por dentro. Por isso que eu faço esse momento que a gente encerra o programa, que exatamente é para que a gente possa pensar na nossa vida. Hoje nós temos vamos dizer assim, uma estatística muito alta de pessoas com problemas mentais, com crise de ansiedade, com aqueles traumas de passado, e que a gente precisa vencer esses traumas. E eu digo para você assim, eu achei tão bonito quando Augusto Cury falou, né, que exatamente esses males, eles provocam coisas muito piores. E eu vou contar para você rapidinho a história de uma das damas, uma pioneira da televisão brasileira, que se chamava Hebe Camargo. Hebe, ela foi uma das pioneiras da televisão, ela, Lolita Rodrigues e outros artistas, mas Hebe teve uma relevância muito grande para a comunicação do Brasil. E eu digo para você que a Hebe, ela deixou sua marca na televisão brasileira, mas ela teve um remorso, ela teve um problema. Quando a Eliana foi promovida no SBT aos domingos, ela ficou com ciúme, porque a Eliana ganharia mais do que ela. E daí o que foi que aconteceu? Ela ficou com raiva e foi embora. Foi para a Rede TV. E na Rede TV, ela simplesmente não ganhava o que devia, não tinha audiência que merecia, aquela coisa toda. E daí Silvio Santos disse, Hebe, volta. E você vai ganhar isso aqui, você vai ter isso aqui. Só que quando ela saiu do SBT, ela saiu tão magoada que foi descoberto, né, uma doença nela. Não vou falar aqui porque a transmissão cai. E daí trata, né? Vai fazer lá as químio, vai fazer as radioterapias, vai fazer as terapias de não sei o quê. Mas foi tarde demais. Infelizmente a Hebe deixou a gente. E exatamente nesse tempo em que a Hebe deixou a gente, ela já tinha um contrato para voltar para o SBT. Daí foi tarde demais. Silvio Santos apenas foi ao seu velório acompanhar sua passagem. Então, eu digo para você, se você não puder, se você não tiver condições, não tiver tempo de remoer coisa ruim, a sua saúde vai agradecer, seja ela física ou mental. Então, para que remoer passado ruim, se a gente pode passar por cima de tudo isso? Esse é o meu momento de pensar de hoje. Que a gente possa, como se diz no popular, vida que segue, bola para frente. Comece a semana pensando positivo e comece a semana pensando sempre para frente. Pense que você pode ter capacidade de resolver os seus problemas. Não pense em ficar remoendo coisa que não tem como resolver. 8h07, né? Passei um pouquinho do horário, mas é aquela coisa. Nossa reflexão, ela não pode deixar de acontecer porque é algo sagrado para mim e para você. A gente precisa pensar. Se a gente pensa nas notícias, a gente também precisa pensar na nossa realidade aqui, ó, do cérebro e do coração. Meu cheiro, meu abraço carinhoso, obrigado pela audiência e a gente se encontra amanhã às 7 horas aqui. E como sempre, né? Facebook e Kawaii ao vivo. Agora, né? Em nome de Jesus, Rádio Mangabeira, Spotify e YouTube depois das 9 horas. Meu abraço, que sua semana seja muito especial, muito produtiva e a gente se encontra amanhã, 7 horas, na permissão de papai.